Você já sentiu a mente cansada de pensar demais, o coração apertado e a alma sem forças para continuar? A Bíblia não trata a ansiedade e a tristeza profunda como algo pequeno, e Jesus também não ignora a nossa dor. Pelo contrário, ele nos chama para perto e nos ensina um caminho de descanso, fé e esperança, mesmo quando, por dentro, tudo parece pesado. Neste vídeo, vamos olhar para passagens bíblicas que mostram como Jesus nos ajuda a acalmar a ansiedade e a enfrentar a depressão com verdade, consolo e direção. Antes de tudo, é importante entender que Jesus não se aproximava das pessoas com condenação, mas com compaixão. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa palavra é profunda, porque fala diretamente com quem está exausto por dentro. Jesus não pede que você finja força. Ele convida você a ir até ele exatamente como está. Quando a ansiedade aperta, quando a mente não desacelera, quando o coração parece afundar, o primeiro passo não é vencer sozinho. O primeiro passo é ir a Cristo e entregar o peso que você não foi feito para carregar sem ajuda. Essa entrega começa quando entendemos o que Jesus ensina sobre o cuidado de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27, ele diz para não andarmos ansiosos pela vida, pelo que vamos comer, beber ou vestir, porque a vida vale mais do que essas coisas. Jesus não está sendo superficial, nem dizendo que os problemas não existem. Ele está nos chamando a lembrar que Deus sustenta tudo o que criou. Depois, em Mateus capítulo 6, versículo 33, ele aponta o foco. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade cresce quando nossa atenção fica presa só no que falta. Jesus nos ensina a reposicionar o coração, colocando Deus no centro antes que o medo tome o controle. Outro ensino essencial de Jesus está em João capítulo 14, versículo 27, quando ele declara: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Essa é uma das promessas mais consoladoras de todo o Evangelho. A paz de Jesus não depende de circunstâncias perfeitas, porque ela nasce da presença dele. O mundo oferece alívio passageiro, distrações rápidas, soluções que duram pouco. Jesus oferece uma paz mais profunda, capaz de alcançar lugares onde ninguém mais consegue tocar. É uma paz que não nega a dor, mas impede que a dor tenha a palavra final. Quando a ansiedade vem em forma de preocupação constante, Jesus também nos ensina pelo exemplo. No Getsêmani, pouco antes da cruz, ele enfrentou angústia real. Em Lucas capítulo 22, versículo 44, vemos que sua agonia era tão intensa que o suor se tornou como gotas de sangue. Isso mostra que Jesus conhece o sofrimento por dentro. Ele não fala da dor de longe, ele a atravessou. Por isso, quando você ora, em meio ao abatimento, não está falando com alguém distante. Está falando com um Salvador que conhece o peso da aflição, a pressão emocional e o limite da alma humana. Isso nos ajuda a confiar que Ele entende até o que não conseguimos explicar. Jesus também nos ensina a transformar a ansiedade em oração. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo escreve: "Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus,
as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto mostra uma troca espiritual muito clara. Em vez de carregar tudo sozinho, a pessoa leva tudo para Deus. A oração não é fuga da realidade, é entrega da realidade nas mãos certas. E a promessa não é ausência imediata de problemas, mas a guarda de Deus sobre o coração e a mente. A depressão muitas vezes traz um tipo de silêncio que ninguém vê. A pessoa continua vivendo por fora, mas por dentro se sente esvaziada, sem alegria, sem energia e às vezes até sem esperança. Nessas horas, as palavras de Jesus em João capítulo 10, versículo 10, ganham novo sentido. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não veio apenas para nos dar religião, mas vida verdadeira. Essa vida não significa ausência de sofrimento, e sim uma presença que sustenta, levanta e reacende a esperança. Quando tudo parece apagado, Cristo continua sendo a luz que não se apaga. Em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Na prática, seguir Jesus em meio à ansiedade e à depressão também significa aprender a descansar em sua palavra. Em Salmo capítulo 46, versículo 10, lemos: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite não é para negar sentimentos, mas para aquietar o coração diante da soberania de Deus. Há momentos em que a alma precisa parar de correr em círculos. Precisa respirar, orar, ouvir a palavra e lembrar que Deus continua no controle. Jesus nos chama para uma fé que não depende do que sentimos naquele instante, mas do que Ele já afirmou sobre quem é. E quando a mente começa a repetir cenários de medo, a verdade de Deus precisa repetir mais alto. É por isso que Jesus valoriza tanto a confiança. Em Mateus 14, quando Pedro anda sobre as águas, ele começa olhando para Jesus, mas afunda quando passa a olhar para o vento. Essa cena ilustra bem o que acontece com quem vive ansioso. Enquanto o olhar fica preso na tempestade, o medo cresce, mas quando o olhar volta para Cristo, há direção. Jesus, então, estende a mão e diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Essa pergunta não serve para humilhar, e sim para realinhar o coração. Em meio à ansiedade, Jesus nos convida a sair do domínio do pavor e voltar para a confiança simples, diária e sincera. Também é bonito perceber como Jesus cuidava das emoções das pessoas. Em João capítulo 11, versículo 35, a Bíblia diz simplesmente: Jesus chorou. Diante da dor de Marta e Maria, ele não se mostrou frio nem distante. Ele se aproximou, se compadeceu e chorou junto. Isso revela que Deus não despreza lágrimas. Se você tem chorado em silêncio, saiba que isso não te afasta de Jesus. Na verdade, pode ser exatamente o lugar onde o consolo dele começa a ser percebido com mais força. Em Salmo capítulo 34, versículo 18, a palavra declara que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E Jesus é a expressão viva dessa proximidade. Outra verdade que traz alívio é entender que a renovação começa pela mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, somos chamados a não nos conformar com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da mente. Embora esse versículo não seja uma fala direta de Jesus, ele combina profundamente
com o ensino dele, porque Cristo sempre nos chama a pensar a partir da verdade de Deus. A ansiedade distorce a realidade. A depressão pode fazer a pessoa acreditar que nada vai mudar. Mas a palavra corrige essa narrativa. Jesus ensina que a verdade liberta, e em João capítulo 8, versículo 32, ele afirma: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade não é apenas uma ideia, é uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. A caminhada com Jesus também envolve passos simples e constantes. Falar com Deus todos os dias, mesmo sem grandes palavras, é uma forma de respirar espiritualmente. Ler um trecho da Bíblia antes de começar o dia pode funcionar como uma âncora para a mente. Agradecer por pequenas coisas ajuda a tirar o foco exclusivo do peso e a reconhecer sinais da graça de Deus. Pedir ajuda e alguém maduro na fé, também faz parte desse caminho. Jesus nos chama para a comunhão, não para o isolamento. E se a ansiedade ou a depressão estiverem muito intensas, buscar apoio profissional também pode ser um passo de sabedoria, sem culpa e sem vergonha. Deus pode agir por diferentes meios, inclusive através de cuidado, escuta e tratamento. No fim, o que Jesus nos ensina é que a paz verdadeira não nasce de controlar tudo, mas de confiar em alguém que já venceu o mal, a dor e a morte. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, a promessa de Deus aponta para o dia em que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Essa esperança muda o presente. Mesmo que hoje você esteja lutando contra pensamentos pesados, ainda existe promessa, ainda existe caminho, ainda existe esperança em Cristo. Jesus não promete uma vida sem tempestades, mas promete sua presença no meio delas. E a presença dele é suficiente para sustentar o coração quando tudo parece desabar. Se hoje você está cansado, ansioso ou abatido, lembre-se de que Jesus continua dizendo: venha para perto. Ele conhece a sua dor, acolhe suas lágrimas e oferece a paz que o mundo não consegue dar. Guarde essas passagens no coração, volte a elas quando a mente ficar agitada e permita que a palavra de Deus reorganize sua alma. Se essa mensagem falou com você, curta e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa de esperança. E deixe nos comentários Amém, como uma declaração de fé, porque a paz de Cristo é real e Ele continua sustentando quem confia nele.